Bibliologia sexto capítulo. Estudaremos agora a divisão dos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A divisão dos livros do Antigo Testamento na Bíblia hebraica é feita de 24 livros, divididos em 3 grandes seções: Lei, Tora, Profetas, Nebiim, e Escritos, Ketubim. Essas 3 divisões já aparecem em Lucas 24:44 e disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos, sob a forma de lei, profetas e salmos. A Tora são os 5 livros de Moisés. Os Nebiim se dividem em profetas anteriores: Josué, Juízes, Samuel e Reis, e profetas posteriores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Nos Ketubim estão incluídos Salmos, Provérbios, Jó, os Megilot, Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentações, Eclesiastes e Ester, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Esses 24 livros são idênticos aos 39 que se encontram em edições protestantes da Bíblia. A diferença numérica se deve ao fato de se contar separadamente cada um dos 12 profetas menores e se fazer separação entre os 2 de Samuel, um livro; os 2 de Reis, um livro; os 2 de Crônicas, um livro; os 2 de Esdras e Neemias, um livro; os 12 profetas menores, um livro. Os demais livros do Antigo Testamento são 19, dão assim um total de 24. O Antigo Testamento. Os 39 livros estão classificados em 4 grupos, conforme os assuntos a que pertencem: lei, história, poesia, profecia. O grupo ou classe poesia também é conhecido por devocional. Vejamos os livros por cada grupo. A lei. São 5 livros: Gênesis a Deuteronômio. São comumente chamados o Pentateuco. Esses livros tratam da origem de todas as coisas, da lei, e do estabelecimento da nação israelita. Os 5 primeiros livros da Bíblia formam um conjunto que os judeus denominam lei, ou Torá. O primeiro testemunho certo desta denominação encontra-se no prefácio do Eclesiástico, e ela já era de uso corrente no começo da nossa era, por exemplo, no Novo Testamento em Mateus 5:17 Jesus disse: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Lucas 10:26 E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Confira em Lucas 24:44 E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. O desejo de obter cópias manejáveis desse grande conjunto fez com que dividisse seu texto em 5 rolos de tamanho quase igual. Daí provém o nome que lhe foi dado nos círculos de língua grega: Pentateuchos, subentendido Biblos, o livro em 5 volumes, que foi transcrito em latim como Pentateuchos, subentendido Liber, donde a palavra portuguesa Pentateuco. Por sua vez, os judeus de língua hebraica deram-lhe também o nome de os 5/5 da lei. Essa divisão em 5 livros é atestada antes de nossa era pela versão grega dos 70. Esta em seu uso se impôs a igrejas intitulada os volumes segundo seu conteúdo. Gênesis, porque começa pelas origens do mundo. Êxodo, porque começa com a saída do Egito. Levítico, porque contém a lei dos sacerdotes da tribo de Levi. Números, por causa dos recenseamentos dos caps. 1:4. Deuteronômio, ou a segunda lei, de acordo com uma interpretação grega de Deuteronômio 17:18 será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. B. História. São 12 livros, de Josué a Ester. Ocupam-se da história de Israel nos seus vários períodos. Teocracia, sob os juízes. B. Monarquia, sob Saul, Davi e Salomão. Divisão do reino e cativeiro, contendo o relato dos reinos de Judá e Israel, este levado em cativeiro para a Síria, e aquele para a Babilônia, pós-cativeiro, sob Zorobabel, Esdras e Neemias, em conjunto com os profetas contemporâneos. C. Poesia. São 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. São chamados poéticos, não porque sejam cheios de imaginação e fantasia, mas devido ao gênero do seu conteúdo.
São também chamados devocionais. D. Profecia. São 17 livros, de Isaías a Malaquias. Estão subdivididos em profetas maiores, Isaías a Daniel, 5 livros. Profetas menores, Oséias a Malaquias, 12 livros. Os nomes maiores e menores não se referem a um mérito ou notoriedade do profeta, mas ao tamanho dos livros e à extensão do respectivo ministério profético. A classificação dos livros do Antigo Testamento, por assunto, vem da versão Septuaginta, através da Vulgata, e não leva em conta a ordem cronológica dos livros, o que, para o leitor menos avisado, dá lugar a não pouca confusão, quando procura agrupar os assuntos cronologicamente. Na Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento, a divisão dos livros é bem diferente. A divisão dos livros do Novo Testamento. O nome Novo Testamento foi chamado pela primeira vez por um advogado cristão de Romano, Tertuliano, no ano de 160 a 220. Tem 27 livros. Foi escrito em grego, não no grego clássico dos eruditos, mas no do povo comum, chamado Koiné. Seus 27 livros também estão classificados em 4 grupos, conforme o assunto a que pertencem: biografia, história, epístolas, profecia. O terceiro grupo é também chamado doutrina. A biografia. São os 4 evangelhos. Descrevem a vida terrena do Senhor Jesus e seu glorioso ministério. Os 3 primeiros são chamados sinópticos, devido a certo paralelismo que têm entre si. Os evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia. Todos os que os precedem tratam da preparação para a manifestação de Jesus Cristo, e os que se lhe seguem são explicações da doutrina de Cristo. B. História. É o livro de Atos dos Apóstolos. Registra a história da igreja primitiva, seu viver, a propagação do Evangelho. Tudo através do Espírito Santo, conforme Jesus prometera. C. Epístolas. São 21 as epístolas ou cartas. Vão de Romanos a Judas. Contém a doutrina da igreja. 9 são dirigidas a igrejas, Romanos a 2 Tessalonicenses, 4 são dirigidas a indivíduos, 1 Timóteo a Filemon, 1 é dirigida aos hebreus cristãos. 7 são dirigidas a todos os cristãos, indistintamente, Tiago a Judas. As últimas 7 são também chamadas universais, católicas ou gerais, apesar de 2 delas, 2 e 3 João, serem dirigidas a pessoas. D. Profecia. É o livro de Apocalipse ou Revelação. Trata da volta pessoal do Senhor Jesus à Terra e das coisas que precederão esse glorioso evento. Nesse livro vemos o Senhor Jesus vindo com seus santos para a. Destruir o poder gentílico mundial sob o reinado da besta. B. Livrar Israel, que estará no centro da grande tribulação. C. Julgar as nações. E D. Estabelecer o seu reino milenar. Oh! Como desejamos que ele venha! Os livros do Novo Testamento também não estão situados em ordem cronológica, pelas mesmas razões expostas ao tratarmos do Antigo Testamento. No próximo capítulo falaremos da divisão em pontos das vogais e capítulos e versículos.